Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um pequeno estudo baseado na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para que o Senhor possa nos dar entendimento através desse estudo de hoje e que possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós Te suplicamos a Tua bênção e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é Deus quer abençoar a todos. Deus quer abençoar a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós. E o versículo-chave do nosso estudo hoje está no profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 1, que diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, ou para não poder ouvir. Então, o nosso estudo de hoje o nosso tema é Deus quer abençoar a todos nós. Deus quer ouvir e salvar a todos nós. Mas muitas vezes acontece de perguntarmos da seguinte forma: será que Deus está vendo a minha situação? Será que Deus me vê? Será que Deus vai me ajudar, me livrar, me abençoar? Será que Deus vai me responder? Muitas vezes, por causa de determinadas situações que nós passamos, momentos difíceis que nós passamos, nós pensamos dessa forma. Mas aqui o profeta Isaías está dizendo no capítulo 59, versículo 1, que Deus está dizendo que a mão dele não está encolhida, retraída, para que não nos possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. A mão do Senhor está estendida o tempo todo para nós. E os seus ouvidos estão sempre atentos a tudo que nós falamos, a tudo que nós pensamos também. Deus está ouvindo tudo, o que falamos, o que pensamos, o que fazemos. Deus está vendo. E a mão dele não está encolhida. Os seus ouvidos não estão fechados, ou seja, Deus está pronto, atento e disposto para ouvir, salvar, abençoar a todos nós. Mas todos quem realmente? Esses todos nós quem? Não é? Todos os que reconhecem a sua necessidade, a sua situação, e reconhece que Deus, Ele é o único, todo-poderoso, o El Shaddai, o absoluto, que pode nos abençoar e mudar toda e qualquer situação que nós precisamos. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa necessidade, reconhecemos como estamos, mas reconhecemos que Ele é o único que pode desembaraçar a nossa vida, então Ele estende as suas mãos e Ele ouve o nosso clamor. Isaías 59, 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, retraída, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Será que está claro aqui? Será que está claro? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ezequiel também disse isso, não é? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, qualquer um,
qualquer pessoa. Então, por que muitas vezes, em algumas situações e com algumas pessoas, parece que isso não acontece? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou reler Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, não está retraída, escondida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas nós precisamos entender a sequência desse capítulo. O versículo 2, o versículo de número 2 de Isaías 59, começa com a palavra mas. Porque o 51 fala, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido para que não possa ouvir. Aí o versículo 2 começa assim, mas é uma conjunção adversativa, ou seja, que estabelece oposição. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido está fechado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e o vosso pecado fazem separação, não é? Iniquidade é praticar a maldade, a perversidade, a injustiça. O iníquo, ele não aceita a justiça, ele trabalha com a injustiça, com a maldade, com aquilo que não é bom, não é? Agora, pecado é não fazer o que é certo, o que é correto, honesto, verdadeiro, ético, em todas as áreas. Pecado é quando consciente e deliberadamente decidimos errar ao invés de acertar. Então, quando nós deliberadamente decidimos fazer o erro, cometer o erro, a iniquidade, as coisas erradas, a maldade, e continuamos fazendo e queremos que Deus nos abençoe, não tem como isso acontecer. A mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão fechados, mas as vossas iniquidades, o vosso pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. A bênção, o perdão, a misericórdia e a justiça de Deus é automaticamente liberada para todo aquele que reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua iniquidade, confessa, pede perdão e deixa. Aí a mão do Senhor é estendida e o seu ouvido fica atento ao nosso clamor. Por quê? Porque toda pessoa que sabe que está errada, pecando, vivendo na iniquidade, mas que é cínica, e deliberadamente prefere continuar assim no erro, está rejeitando o Senhor e também a sua bênção e salvação. As pessoas, elas não mudam a cara para dizer, não, eu faço mesmo. É assim que eu faço, é assim que eu acho, é assim que eu penso. Mas quando ela passa por uma grande necessidade, ela quer que Deus ajude, que Deus abençoe. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e o vosso pecado fazem separação entre vós e o vosso Deus. Será que nós estamos entendendo isso? A bênção do Senhor é para aquele que sabe, entende, que não está fazendo certo e que deseja fazer o certo, né? Deseja deixar de fazer o errado para fazer o certo. Pede perdão, confessa e deixa. Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13,
está escrito assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Para esse, a mão do Senhor é estendida e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, não é? Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Então, o versículo de número 1 de Isaías 59 fala que a mão do Senhor não está encolhida e os seus ouvidos não estão fechados para nos salvar e nos ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação. A nossa atitude, Deus está pronto para nos abençoar. E o que é que nós vamos fazer para isso? Para sermos abençoados. Se é que queremos ser abençoados, porque lá no Salmo de número 109, do versículo 17 a 19, fala assim: amou a maldição o apanhará. Não quis a bênção se apartará dele. Vestiu-se de maldição como se fosse uma veste, uma roupa, não é? A maldição penetrará como água no seu íntimo e como azeite nos seus ossos. Essa pessoa, infelizmente, não consegue provar do benefício e da graça do Senhor, porque ele prefere o mal, ele prefere o erro, ele prefere as coisas erradas. E é interessante que as pessoas não buscam a Deus, não querem saber de Deus, criticam sobre Deus, sobre um monte de coisas de Deus, mas quando elas estão em grande necessidade, elas acham que Deus tem obrigação de atendê-las. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades e o vosso pecado fazem separação entre vós e o vosso Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: ora, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram e preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O Senhor está pronto para abençoar, mas cada um de nós recebe aquilo que nós escolhemos para receber. O que nós fazemos é o que nós queremos colher lá na frente. O que nós decidimos é o que nós queremos colher. Então, a decisão é nossa. Deus está pronto para nos abençoar. Deus está atento para nos ouvir. Mas será por que Ele não nos ouve? Será por que nós não somos abençoados? O mais maravilhoso, meus irmãos, é que Deus quer salvar e ouvir a todos. Mesmo aquela pessoa mais perdida, que não existe para ela recuperação aos olhos humanos, Deus está aberto para abençoar, perdoar, salvar, ouvir e libertar. Glória a Deus! Ele quer salvar a todos. Ele quer abençoar a todos. Agora, apenas necessita saber se todos querem ser abençoados por Ele, se todos querem receber a bênção dEle. Lá no Evangelho, na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo de número 1, versículo 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, a primeira parte do versículo 14 fala assim: porque o pecado, depois que você confessa e deixa, não é? O pecado não terá mais domínio sobre vós. Não terá mais domínio. O pecado e os filhos de Deus são incompatíveis, não é? Pode até acontecer ocasionalmente,
mas não prevalece, porque não existe mais harmonia nem alegria em praticá-lo. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Glória a Deus. Na primeira epístola de João também, no capítulo 3, versículo 6, a primeira parte do versículo 6 diz assim: todo aquele que permanece nele, no Senhor, não vive pecando. Porque nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados e limpos pela palavra que ele nos deu. É assim que ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, pedimos a Ele perdão, nós recebemos o perdão, nós recebemos a purificação de toda injustiça e o pecado não terá mais domínio sobre nós e nós não vivemos mais na prática do pecado. É como eu disse, pode até acontecer, porque a Bíblia diz que todo mundo peca, mas nós não nos alegramos mais no pecado, nem na promiscuidade, nem na iniquidade, nem nessas coisas, porque agora nós pertencemos ao Senhor, não é? Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus quer abençoar a todos nós, todos, indistintamente. Basta eu querer, você querer, todos nós querermos, e Ele vai nos abençoar. A sua mão será sempre estendida para nós e os seus ouvidos estarão sempre atentos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa necessidade. Isaías 59:1 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus quer nos abençoar. Ele está com as suas mãos estendidas para nós. Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração. Que nós possamos entender isso e aproveitar essa grande oportunidade que ainda temos tido durante esses dias da nossa vida, durante esse tempo da nossa vida. Hoje é dia de salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de salvação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele está pronto para nos ouvir, para nos atender e para nos abençoar e para mudar a nossa história de vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus quer abençoar e salvar a todos nós. A mim e a você. Que Deus nos abençoe. Amém.